E aí meninas, e aí meninos juntos da... E aí família, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nathanaele Monteiro e roda a vinheta! Bom, meus amores, no vídeo de hoje, né, a gente vai falar sobre o DIU, dispositivo intrauterino, né, que no caso eu coloquei foi esse aqui, né, o DIU de cobre, né, como vocês podem ver, ó, coloquei esse aqui, e ele é assim mesmo, do jeito que tá aqui na foto, tá, ele é assim. E eu vim aqui responder umas perguntas pra vocês, né, foram as perguntas que vocês me mandaram lá no enquete do Instagram, que eu postei uma vez. Só que eu acabei esquecendo de gravar aqui pra vocês. Então eu notei tudo aqui nesse papel aqui. Vou ler a pergunta aqui e vou responder pra vocês. A nossa primeira pergunta não tem medo do DIU falhar e você engravidar? Bom, medo a gente até tem, né? Porque nenhum remédio, nenhum anticoncepcional é 100% confiável. Então, o DIU pode sim ocorrer falha, né? No caso, a mulher engravidar e o DIU ficar ligado no feto ou continuar na parede do útero, né? Mas medo eu tenho um pouquinho, né? Porque eu agora eu quero aproveitar as minhas filhas, não estou preparada para mais um bebê agora. Quero aproveitar bastante as minhas filhas, porque elas são muito novas. A diferença é de 1 ano e 6 meses, todas uma para outra, né? Então quero aproveitar bastante elas para não correr o risco de eu ficar assim, independente de menino, porque a Ana tem ciúme da Maitê. Então se caso eu arrumar um outro, a Maitê e a Ana vão ter ciúmes do outro bebê, né? Então eu tenho medo sim, mas eu evito sempre que possível, não deixo ejacular dentro, porque eu tenho bastante medo de arrumar menina agora, né? Porque agora eu quero construir a minha vida, né? Recuperar o tempo que eu perdi e, enfim, aproveitar mais as minhas filhas que precisam mais de mim. A nossa segunda pergunta: doeu pra colocar? Bom, isso vai de mulher pra mulher, né? Ele pode ser usado com anestesia e sem anestesia também. Eu coloquei sem anestesia, né? Que no caso eu já estava menstruada, né? Já estava ali no meu período ali de menstruação, só que estava no começo. E, tipo assim, ele foi colocado, não doeu pra colocar, né? Foi uma das perguntas que mais me mandaram. Não doeu pra colocar, né? Você só sentiu uma dor de cólica, né? Então, eu não senti nada em relação à dor, sem ser a dor de cólica, né? A nossa terceira pergunta: dizem que a menstruação desce muito, é verdade? Sim, realmente. Depois que eu coloquei o DIU, na quinta-feira. Depois que eu coloquei, eu fiquei 2 semanas seguidas. Não, eu fiquei durante 3 semanas seguidas menstruada. E assim foi, fiquei mais ou menos assim 1 mês menstruada. E depois ela foi diminuindo o fluxo, né? Próxima pergunta: o DIU é seguro? Ele tem alguma eficácia? Bom, gente, como eu falei, né? O DIU ele tem eficácia de 99,4%. Bom, a nossa próxima pergunta: o DIU é seguro? Gente, como eu falei antes, nenhum remédio, nenhum anticoncepcional é 100% confiável. Mas o DIU, ele tem a eficácia de 99,4% de chances aí de evitar uma gravidez eclóptica, não tem assim. Nossa próxima pergunta: o DIU influencia na menstruação? Bom, o DIU de cobre, ele intensifica o fluxo menstrual, né? O sangramento pode ocorrer aí até os 3 meses de uso, né? Que pode estar menstruando muito. E depois, logo em seguida, ele passa a diminuir. No meu caso, diminuiu bastante, né? Eu fiquei ali 1 mês, né? Menstruando muito. E depois ele diminuiu totalmente. Tá vindo, só tá sujando a calcinha só, não tá gastando nenhum absorvente.
eu coloco ali um pedacinho de papel higiênico, né, pra não manchar a calcinha, e só isso resolve. Fico o dia inteiro com assim e só isso resolve, não me atrapalha em nada. Você pode ter relações sexuais, também não vai te atrapalhar em nada, né? Porque a menstruação tá descendo muito pouquinha, não tá descendo muito como no primeiro mês de uso. Próxima pergunta. Quando se deve colocar o DIU? Bom, você pode colocar o DIU após o parto normal, após um aborto espontâneo, ou então induzido, e também para as mulheres que menstruam irregularmente. Ou seja, eu coloquei o DIU porque eu quero evitar menino realmente, eu não quero tomar um anticoncepcional. E também a menstruação tá vindo muitas vezes no mês, tá vindo umas 3, 4 vezes no mês, por conta da anemia que eu tinha. Então eu resolvi colocar o DIU por esse motivo. Próxima pergunta. O dispositivo pode incomodar ou doer após a implantação? Bom, quando eu falei antes, né, na hora da implantação não dói, tá? Só de depois é uma dorzinha, depois que coloca ele, né, que é uma dorzinha de cólica leve, e ela só vai aumentando, só aumentando, mas isso é só no dia que coloca. Depois que passou, acabou. Próxima pergunta. O DIU pode sair do lugar? O útero pode expulsar o DIU, tá? Não precisa de ocorrer do DIU arredar. Às vezes você vai ficar com um homem, dependendo do jeito que você tem sua relação sexual aí, ele pode estar arredando, ou também pode ocorrer o risco do útero expulsar o DIU, tá? Nossa próxima pergunta. Na relação sexual, o homem pode sentir o DIU? Bom, um homem, ele pode sentir os fios de nylon dele, né? Que ele tem uma cordinha assim, que são os fios. Então, o homem pode sentir essas cordinhas. Próxima pergunta. O uso do DIU necessita de outro método adicional? Não. Ele pode garantir, né, para não ter uma gravidez. Ele já é eficaz para não ter uma gravidez. Eu mesmo, eu tava tomando a injeção, eu passei pro DIU, não tomo outro remédio sem ser o DIU, né? Confio mais no DIU do que em outras coisas. Próxima pergunta. Tem direito por DIU pelo SUS ou pelo convênio? Bom, o DIU ele fornece somente o DIU de cobre, tá? Mas você pode colocar ele pelo SUS e pelo convênio. Pelo convênio você tem a opção. Você escolhe ou o de cobre ou o de Mirena, tá? Próxima pergunta. Quanto tempo o DIU pode parar no corpo após vencido? Bom, o DIU de cobre ele deve ser mantido no corpo só até 10 anos. Passou de 10 anos, tem que retirar ele, porque senão você pode correr risco de engravidar e ter uma complicação aí na gravidez, tá? Nossa próxima pergunta. O que acontece se o DIU perfurar o útero? Bom, gente, aí o que acontece? Você vai ter que ir no ginecologista, porque você vai ter vai ser um caso complicado esse aí, né? Aí no caso você deve procurar um DIU, você deve procurar um ginecologista para ele estar te indicando alguma coisa aí, tá? E eu especificamente não sei responder essa pergunta, mas eu aconselho vocês a procurar um ginecologista para saber, né, mais sobre essa pergunta. Nossa próxima pergunta. O que acontece quando o corpo rejeita o DIU? Bom, você menstrua do jeito que você está menstruando normal, né? Mas você vai engravidar, é óbvio, ele não vai fazer efeito. Então, se o útero rejeitar o DIU, ele vai completamente expulsar ele do seu corpo. Aí você vai ter que usar um outro tipo de anticoncepcional, porque o DIU ele já não vai se dar com o DIU. Próxima pergunta. Quais são os efeitos colaterais do DIU de cobre? Bom, eu escrevi aqui alguns sintomas e eu vou falar aqui pra vocês, ó. Dor de cólica, taxa de falha de contraceptivo, aumenta o fluxo menstrual e irregularidade menstrual até os 3 meses de útero. Né? Você vai ter essa menstruação irregular até os 3 meses de útero, ela vai vir um dia que ela quiser e vai vir sempre muito, né? Em outro vídeo eu vou falar a minha experiência com o DIU, né? Esse vídeo eu só respondo essas perguntas, mas em outro vídeo eu vou falar a minha experiência com o DIU e vou explicar melhor pra vocês, tá bom? Próxima pergunta. É possível o DIU sair sozinho? E quando o DIU sai do lugar da cólica? Bom, é possível sim um DIU sair sozinho, né? Porque o útero vai expulsar ele, né?
E a outra pergunta que foi, quando o DIU sai do lugar da cólica? Bom, aí eu já não sei, mas pelo o que a médica me falou, pode sim sentir uma dor de cólica, né? Próxima pergunta. Como vou saber se ele arredou? Bom, você vai saber se ele arredou através de um ultrassom ou através de alguns sintomas que você sentir aí. Próxima pergunta. É verdade que o DIU engorda? Bom, ele dá muito apetite, né? Ele não utiliza hormônios para funcionar. Então, ele aumenta bastante o apetite da gente. Próxima pergunta. Quanto tempo após colocar pode ter relação? Depois de 3 semanas que você coloca o DIU de cobre, você pode ter relação sexual. Quando o DIU arredar, pode engravidar? Sim, é certeira. Tudo que o DIU arredou, se você não evitar com outro tipo de anticoncepcional, você pode pôr no risco sim de engravidar, tá bom? Próxima pergunta. É normal sentir as linhas do DIU? Bom, eu mesma já me toquei, eu não senti as linhas do DIU, né? Eu não consigo sentir, mas o meu parceiro consegue sentir essas linhas de nylon que ele tem. O que engorda? O DIU ou o anticoncepcional? Eu acho que o anticoncepcional engorda mais, tá? Qual DIU é melhor? DIU de cobre ou DIU Mirena? Bom, eu anotei aqui pra me falar pra vocês, pra não estar esquecendo, né? O DIU Mirena, ele ajuda a reduzir o fluxo e pode apresentar ausência de menstruação, ou seja, sua menstruação pode sumir e você não tem menstruação, né? Já o DIU de cobre, ele aumenta o fluxo e as cólicas e também o tempo de uso. Então, o DIU ali de Mirena, ele tem somente 5 anos de uso, o DIU de cobre ele já tem 10 anos de uso, né? Então, tem essa vantagem aí. Aí vem a próxima pergunta. O que acontece quando o DIU está baixo? Bom, gente, eu acho que quando o DIU está baixo, você pode sentir ele, né, as linhas de nylon dele, ou então porque o seu útero está muito baixo, né? Próxima pergunta. Tem que ficar de repouso após colocar? Bom, você só não pode manter relação sexual, mas as suas atividades físicas normais, você pode continuar fazendo. Próxima pergunta. Qual DIU é mais eficaz? Como eu falei, o DIU de cobre, ele não é hormonal e o DIU Mirena, ele é hormonal, ou seja, não interfere na menstruação. Qual é a marca que você usa? A marca que eu uso é a Ótima, né, que é esse aqui, tá? Aí eu coloquei aqui uma outra pergunta, né? Só pra mostrar aqui pra vocês. A Ótima atua como anticoncepcional? Para acrescentar, eu coloquei assim: não, evita a gravidez, o efeito é obtido através da liberação de cobre dentro de contividade uterina e interfere no número e também no espermatozoide, né? Enfim, essas foram as perguntas sobre o DIU de cobre. E muita gente me mandou bastante, então eu consegui responder todos os final desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado das respostas. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos aí também, pra estar ajudando a gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!